pessoal, tudo bem? Olha a tia Rita aqui de novo. Agora, hoje nós vamos fazer uma aula diferente aqui, ó, na televisão. Prestem bastante atenção, tenham em mãos a apostila, tá? É aula de geografia, o caderno para fazer anotações, lápis, borracha e muita atenção, como sempre a tia Rita fala em todas as aulas. Primordial é a atenção, certo? Vamos lá? Olha só. Nós vamos falar sobre as cidades, né? Dando continuidade da última aula. Até que as cidades fossem criadas e tivessem a estrutura de hoje, muito tempo se passou. Para que você entenda mais sobre essas cidades e o nosso país, vamos conversar um pouquinho sobre cidades planejadas. Lembra quando a gente, retomando o conteúdo, quando a gente falou das primeiras cidades, como que elas surgiram, né? Que eram próximos de rios e tudo mais. Então, com o passar do tempo, o ser humano percebeu também que eles poderiam planejar melhor as cidades onde eles iriam morar, né? Então, de acordo com as suas necessidades, o que eles queriam ali. Então, uma cidade planejada é exatamente isso, né? Ela tem um planejamento. Primeiro, eles fazem um planejamento com relação às construções, né? De acordo com o crescimento. Então, o crescimento dessas cidades, quando ela é planejada, ele é um crescimento controlado, né? Ele não é espontâneo, tá? Eles escolhem o lugar ideal para fazer, para construir a cidade, tá? As ruas são bem mais definidas. Vocês vão ver tudo isso aqui na imagem que a tia Rita vai colocar aqui para vocês. Olha só, vejam bem. Aqui nós temos exemplos de algumas cidades que foram planejadas. Vocês podem perceber, olha essa aqui que dá para ver bem, né? As ruas são mais certinhas, retinhas, né? Aqui, né? Os traços acaba ficando até mais bonito. Olha só que bonita essa aqui, né? É planejado também, ó, um local, né? Do verde, certo? Então a cidade planejada, ela é bem mais estruturada e acaba se tornando mais bonita, correto? Agora, as cidades não planejadas são cidades com crescimento espontâneo, então é diferente, né? O crescimento, né, acaba que ele vai sendo de acordo com a necessidade da população. Essas cidades, a partir de um determinado estágio, tornam-se insustentáveis. Por quê? Porque como o crescimento dele é espontâneo, então tem cidades que vão crescendo, crescendo, e de acordo com a necessidade da população, vai chegando um ponto que não tem mais para onde a cidade crescer, né? Então acaba ficando tudo muito amontoado, as construções muito juntinhas, né? Às vezes falta recurso necessário, assim, recurso de espaço necessário para que a cidade receba água, esgoto, né? E mesmo as necessidades básicas, hospitais, escolas, que muitas das vezes fica a desejar pelo crescimento espontâneo, né? Certo? Olha lá, questões como salubridade, mobilidade urbana e acessibilidade ficam deficientes demais. É o que a gente comentou, né? Com relação à escola, a hospitais também, certo? Então, olha só, aqui tem uma imagem de uma cidade não planejada. Lembra que a tia Rita falou? As casas acabam ficando muito juntinhas, né? Porque não tem um espaço adequado, não foi planejado. E ela cresceu tanto, né, em número de população, que acabou sendo necessário fazer dessa forma. Então, agora também nós vamos falar das cidades históricas e riquezas arquitetônicas, tá?
Lá na página 204, esse conteúdo, ele inicia aqui na página 204 do livro de vocês, do livro 1. Olha que bonitinho que a tia Rita colocou para vocês não esquecerem. Sempre tem que ter o caderno aí próximo de vocês para fazer anotações. O que são cidades históricas? Cidades históricas é toda cidade que tem construções de valor histórico. Geralmente são casas, igrejas e outras edificações antigas. As cidades históricas guardam a memória do povo. Ou seja, quando a cidade, quando inicia a cidade, inicia o processo de construção dessa cidade, as primeiras casas, as primeiras igrejas que foram construídas ali, com o passar do tempo, moderniza, né, a sua arquitetura. Então, aquelas casas que foram construídas primeiro, elas ficam como patrimônio histórico da cidade. Inclusive, aqui na nossa cidade, quando a gente fez o passeio, né, pelos pontos turísticos, vocês puderam observar que aqui em Uberaba tem várias casas, também tem igrejas, por exemplo, a igreja de Santa Rita, que a gente foi visitar. Ela é um patrimônio histórico, ela faz parte da história da cidade, né? E assim temos várias casas também, assim, que acaba sendo um patrimônio histórico. As cidades históricas, elas são aquelas primeiras cidades que foram construídas no nosso país, certo? A gente vai ver algumas dessas cidades aqui. A tia Rita falou das construções históricas, deu o exemplo aqui de Uberaba, e agora nós vamos ver e falar sobre as cidades históricas, que algumas são a cidade que é histórica, certo? Olha só, Olinda, que fica no Pernambuco, é uma cidade histórica, certo? Olha só, aqui nessa imagem aparecem as construções lá de Olinda. Vocês podem perceber a arquitetura dela, não é uma arquitetura das casas, né? Não é uma arquitetura moderna que a gente está acostumado a ver hoje em dia, né? Vocês podem observar que as casas são feitas praticamente iguais, né? As portas, janelas em um modelo antigo, e as pessoas vão ali apenas cuidando da pintura, né? Conservando essa arquitetura e não modifica. Olha só, essa aqui também dá pra gente ver, muda a cor, né? Mas o padrão é relativamente o mesmo. Aqui também mostra o morro, né, lá de Olinda, que é bastante conhecido, é um ponto onde os turistas gostam muito de visitar. Ó, a cidade de Olinda foi fundada ainda no início do século XVI, em local estratégico, onde existia uma pequena aldeia. Prosperou rapidamente com a exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar. Com a invasão do Pernambuco pelos holandeses, Olinda foi saqueada e esquecida. Então acabou ficando ali no esquecimento, né? Atualmente ganha importância como centro turístico, que a tia Rita falou ali do morro, né? Que as pessoas gostam de ir lá visitar. O evento cultural que atrai milhões de turistas para Olinda é o Carnaval dos Bonecos Gigantes. Esse também a gente já tinha visto, né, com relação ao Carnaval. Então é uma cidade histórica, bem antiga, que inclusive ela foi construída pelos imigrantes, certo? Cidades históricas: Ouro Preto, Minas Gerais. Olha só, a cidade de Ouro Preto. Vocês podem perceber também algumas construções com arquiteturas antigas, né? Aqui também, né,
podem observar, tá vendo? Morros, né? Que normalmente aquelas cidades que são planejadas, elas são mais planas, certo? Porque é possível escolher o lugar onde vai construir a cidade. Então vejam bem, a arquitetura também bastante antiga, né? Porque é histórica. Olha só que bonita essa imagem, não é? Gostaram? Olha só, aqui uma igreja, né? Tá. Tudo começou com a descoberta de uma pequena amostra de ouro por homens que procuravam por riqueza no interior do Brasil, ainda inexplorado, né? Lembra que os portugueses vieram, eles foram explorar a riqueza que o nosso país tinha, né? Como a região é rica em dióxido de ferro, esse mineral influenciava a cor do ouro, que não se mostrava dourado, como o que conhecemos, mas escurecido. Então o ouro era da mesma forma do que conhecemos, porém mais escuro. Por esse motivo, a cidade acabou ganhando o nome de Ouro Preto, que já foi a maior da América Latina, por volta de 1720, quando chegou a ter uma população de 40 mil pessoas. Muita gente, não é? Cidade planejada, Brasília, Distrito Federal. Então, a cidade de Brasília, gente, ela é uma cidade brasileira, um exemplo de cidade brasileira que foi planejada. E ela foi planejada exatamente para aquilo que ela funciona hoje, para ser o distrito, né? Para ser a capital do Brasil, certo? E lá que funciona os três poderes, né? Os governantes do nosso país ficam lá. Então vocês podem observar pela arquitetura dela que ela tem uma arquitetura totalmente planejada, tá? Olha só que bonito. A gente percebe que é tudo plano, né? Tudo muito bem planejado. Brasília foi construída de maneira totalmente planejada para abrir a capital do governo federal. Brasília é um marco arquitetônico da paisagem brasileira. Seus principais idealizadores, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, são referência na construção de paisagens humanizadas, que foram os construtores, né, de Brasília. Então, olha só, todo esse conteúdo, gente, está disponível na apostila de vocês, como eu disse anteriormente, a partir da página 204, tá? Olha só, vocês vão realizar a atividade proposta na página 208, aqui, tá? Atividade da página 208, exercício número 1, que é uma pesquisa. Olha só, pesquisa as principais cidades históricas da região onde você mora e o ano, e anote os principais nomes e fatos importantes de cada uma. Está aqui na sua apostila, certo? Das cidades pesquisadas, você deverá escolher uma para fazer um comentário, assim como foi apresentado na apostila e nos slides que você viu aqui. Feito o comentário, você deverá realizar um desenho da cidade escolhida. A atividade deverá ser realizada no caderno de geografia. Então, gente, aqui, o que vocês vão fazer? A tia Rita vai pedir. Vocês vão fazer a leitura dessas páginas que eu passei. Como a tia Rita sempre fala, porque aqui na apostila, ela tem outras cidades. Aqui a tia Rita apresentou algumas, na apostila tem bem mais, para vocês conhecerem. Se for necessário, vocês vão grifar naquilo que você achar interessante. Feito isso, pode pesquisar mais um pouquinho sobre as cidades e escolher uma para fazer essa atividade, ok? E espero vocês na próxima aula. Beijinhos!